Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 48 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Árabes e o Império Muçulmano. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: reconhecer as disputas entre sunitas e xiitas pela liderança dos muçulmanos após a morte de Maomé, identificar os fatores que contribuíram para a expansão do Islã, descrever as principais conquistas do Império Muçulmano, registrar aspectos da expansão turco-otomana e também explicar a importância do comércio para o Império Muçulmano. Antes de mais nada, já separou seus materiais? Você irá precisar do seu livro didático, aquele de sala de aula mesmo, que aborda sobre esse assunto, o seu caderno de história para as anotações das principais informações, mas também depois para a realização da atividade referente a esta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos prosseguir com esta aula. Maomé não viveu para sempre, isso é fato. Ele morreu em 632 e, neste ano, Abu Bakr, um dos seus primeiros seguidores, declarou à comunidade: Muhammad ou Maomé morreu, mas Alá e o Islã estão vivos. Então, meio que essas palavras serviram de um consolo aos fiéis. Mas a ideia era manter o legado do profeta Maomé e também unificar a Arábia em torno do Islã. E essa preocupação existia, por quê? Porque quando Maomé morreu, ele não havia deixado nenhuma orientação de como seria a sucessão do poder, quem ficaria no lugar de Maomé após sua morte. E a ausência dessas regras acabou dividindo a comunidade em dois grupos principais. São eles: os sunitas, que defendiam que o sucessor deveria ser escolhido entre os membros mais velhos da comunidade. Para eles, Abu Bakr seria a pessoa ideal. E as posições que eles tinham eram baseadas nas orientações da Sunna. Já os xiitas, uma parte mais radical desses grupos, consideravam que a sucessão deveria seguir a linhagem de família do profeta, atribuindo então um caráter sagrado ao poder. Ali, o primo e genro de Maomé, seria o mais indicado. Ficaram então conhecidos como xiitas, que do árabe seria partidários de Alá. Quem vai ganhar entre os grupos? Os xiitas, que vencem, e Ali acaba tornando-se o primeiro califa, ou o primeiro sucessor de Maomé, porque os sucessores eles são chamados de califas, tá? Muito bem. As disputas por poder foram sucessórias e acabaram provocando uma cisão, uma divisão do Islã entre os xiitas mais radicais e os sunitas. É importante destacar que a rivalidade entre esses dois grupos se mantém até os dias de hoje. Até há alguns ataques em relação assim à região em que esses dois grupos estão convivendo, né? E a questão dos xiitas levam mais ao pé da letra a questão do jihad, aquele esforço em favor de Deus. Alguns até levam em consideração a guerra em favor de Deus, alguns ataques terroristas. Mas isso não quer dizer que todos pensam desta maneira, tá? E a questão desse esforço em favor de Deus não necessariamente deve ocorrer por meio da violência. Não é o que todos pensam. Então, até a história serve para isso. A gente conhecer diferentes povos e a origem deles e
Por que que eles se manifestam de tal maneira na atualidade? Para que a gente respeite o posicionamento diferente. Eu não preciso concordar, eu não preciso aceitar, mas respeitar que é um pensamento diferente ao meu. Muito bem. Com a morte de Maomé, o Islã continuou a expandir em virtude de vários fatores. Alguns deles eu coloquei aí para vocês. A manutenção da unidade espiritual e política iniciada por Maomé, a busca de novas terras para cultivo, a fraca resistência de alguns povos, os quais estavam enfraquecidos pelas guerras e perseguições religiosas. Desta maneira, aceitaram facilmente o Islã. E vantagens oferecidas pelos conquistadores aos convertidos, como a isenção ou até mesmo a redução de alguns impostos. Sobre os califados, né, os califas, que eram aqueles líderes após a morte de Maomé, e as conquistas que eles tiveram. O califa Abu Bakr, que foi o primeiro, ele consolidou o controle da Península Arábica e recuperou para o Islã a fidelidade que haviam renegado a nova crença após a morte do profeta. Já o califa Omar, ele incorporou territórios da Síria, Mesopotâmia, Palestina e o Egito. Aí vem a dinastia dos Omíadas. O que é a dinastia? Da família de Omar, filho, neto, bisneto e assim por diante, eles ficaram no poder de 661 a 750. Sobre a dinastia Omíada, ela escolheu como capital a cidade de Damasco, na Síria, expandiu o Islã para os territórios da Pérsia, Afeganistão, norte da África e também a Península Ibérica. Vocês vão lembrar desta aula ano que vem, quando a gente falar sobre Portugal e Espanha. No processo de unificação de Portugal e Espanha, eles tiveram que expulsar esse povo que estava ali, para então conquistar aquele título de território de Portugal, território da Espanha. A dinastia dos Abássidas tinha sede em Bagdá, e o auge da produção científica e cultural islâmica, eles investiram muito nessa parte do conhecimento. Na dinastia Abássida, sucedeu a Omíada, como a gente viu. E Abderramão, olhem como que é escrita em árabe, estabeleceu na Península Ibérica o Emirado de Córdoba. É esse emirado, percebam que em cima tem o reino de Leão, na realidade ele está em outra língua, e o Império Carolíngio. Ali vai surgir o Império de Leão, Castela, o Condado Portucalense, que mais tarde tornarão os estados de Estado Nacional de Portugal e Espanha. O Emirado de Córdoba era um governo independente do Império Islâmico e, embora reconhecesse a autoridade religiosa dos Abássidas. Sobre o Califado de Córdoba, então no ano de 929, Abderramão III, oitavo emir de Córdoba, se autoproclamou califa. Então, desta forma, ele rompeu a autoridade dos califas abássidas. Então, se eles respeitavam os califas abássidas, a partir do momento que ele se autoproclama califa, ele rompe com essa autoridade que até então mandava em todos os árabes. O Califado de Córdoba, ele marcou uma era de grande florescimento cultural, convivência e também tolerância religiosa.
porque na região foi permitido que a população mantivesse suas tradições cristãs e também judaicas, desde que pagassem um imposto especial, eles poderiam seguir a religião que assim eles se adequassem. E percebam lá de novo, Reino de Leão, mais tarde o de Castela, Aragão, Condado Portucalense, que mais tarde darão origem a Portugal e Espanha. Muito bem, a queda da dinastia Abássida ocorreu em meados do século XIII, colocando fim ao Império Muçulmano sob o controle dos árabes e o começo de uma nova fase, a fase turco-otomana. Os turcos, na verdade, eram povos nômades, ou seja, que não tinham um lugar fixo para morar, né? Vindos da Ásia Central, que, em contato com mercadores e missionários árabes muçulmanos, acabaram se convertendo ao Islã aos poucos e dominando a região. Sobre a expansão turco-otomana, teve grande impulso com o início da dinastia otomana, que foi fundada no século XI pelo guerreiro Otomã I, por isso dinastia otomana, né? A maioria eram sunitas, ou seja, eles respeitavam a Suna. Expandiu e unificou o mundo muçulmano em torno do grande Estado Islâmico. Eram governados por um sultão, que era uma espécie de líder absoluto, um rei que dominava tudo. Essa dinastia gerou uma prosperidade econômica do império, o reflorescimento das ciências e da cultura dos muçulmanos, atingindo o auge de tudo no século XVI. Até em relação a essa cultura, essa área da ciência, do conhecimento, veremos na próxima aula com mais detalhes em que sentido que eles desenvolveram seus estudos. Sobre a expansão ainda turco-otomana, eles controlavam e mantinham o domínio das conquistas árabes, mas conquistaram ainda outros territórios, ali na região da América, da Grécia, do Chipre, leste europeu, Albânia, Bósnia, entre vários outros. Isso conquistando mais adeptos ao Islã. O comércio, na realidade, foi essencial para o desenvolvimento da região, mas também para o domínio do Islã na região, para a conquista de mais adeptos, de mais fiéis, tá? Isso deve-se ao fato de que o Império Muçulmano ele estava localizado bem assim numa região entre o Oriente e o Ocidente, por isso que conquista vários adeptos por meio dessas relações comerciais. Primeiramente, o comércio era por meio de rotas terrestres, caravanas de comerciantes reunindo até cerca de 6.000 camelos, percorriam os extensos desertos do Império, como o caso do deserto do Saara e da Arábia. No século VIII, ocorreu a fundação, então, das cidades de Bagdá e Samarra. Há um impulso nas rotas marítimas em direção ao Extremo Oriente, com a utilização dos rios Tigre e Eufrates, lembram deles quando a gente estudou sobre a Mesopotâmia? E ainda utilizavam o Oceano Índico. Por meio do Mar Mediterrâneo, também foi possível alcançar o sul da Europa e o noroeste da África. Na Ásia Central e na China, árabes comercializavam, compravam produtos como porcelana, lã, bronze, perfume, joias, pedras preciosas e a seda. A seda era tão importante que até o caminho, o percurso para eles conseguirem esse produto, esse tecido, foi batizado como a Rota da Seda. Na África, os árabes conseguiam o quê? Ouro e outros metais preciosos, assim como escravos, resinas, gomas, peles e também couros. Foi graças a essa rede comercial
que os árabes e os povos do Ocidente conheceram alimentos como laranja, que é tão comum aqui no Brasil, limão, banana, arroz, berinjela e também a alcachofra. A atividade comercial, além de possibilitar o contato entre diferentes culturas e civilizações, ajudou então na expansão do Islã e dos conhecimentos dos povos árabes. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre os árabes, acerca da cultura e também da ciência do mundo muçulmano. Por isso que eu disse, vamos ver com mais detalhes na próxima aula em relação à matemática, em relação à química, o que eles descobriram de importante. Agora, o propósito é que vocês realizem a atividade de hoje com o objetivo de revisar esse assunto, mas também fixar algumas informações que com certeza serão utilizadas em assuntos futuros, como é o caso ali do Emirado de Córdoba, que vocês já viram, que está na região onde mais tarde teremos Portugal e Espanha. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!